Bom, gente, vamos agora falar aí Bora! de profissões. Você que quer entrar no mercado de trabalho, ou você que já passou um pouquinho da idade de fazer uma faculdade, fala, poxa, mas eu queria tanto voltar para o mercado de trabalho, mas não tô quero. enferrujado. Será que ainda tem tempo para mim? Tem espaço para mim? Será? Tem sim. Será? Vamos receber aqui o nosso convidado de hoje. Vem pra cá, Rogério Bertucci. É Bertucci ou Bertucci? Bertucci. Bertucci, nem um nem outro. Tudo Tô bem, ótima. Rogério? Tudo Tudo bom? bem. Tudo ótimo. E hoje a gente vê, né, muita gente ou querendo entrar no mercado de trabalho, ou que já está no mercado de trabalho, mas quer fazer aí uma mudança na sua carreira. Ok. E pessoas que já passaram aí dos 40, 45 anos e fala, poxa, mas eu não tenho curso superior, mas quero fazer alguma coisa. É possível ter uma profissão sem ter o curso superior, que seria, né, a faculdade que a gente conhece, né? Com certeza. Além de ser possível, eu faço um parênteses do antes desse pensamento dessa pessoa, porque não tem idade para fazer faculdade, né? Hoje nós vemos várias pessoas fazendo faculdade com 60 até 65 anos. Então isso é uma crença que o brasileiro tem. Mas com certeza, se a pessoa ela não tem a predisposição para fazer o ensino superior, existem várias oportunidades. O mercado de trabalho hoje, ele sente uma necessidade muito grande de profissionais que estejam comprometidos com aquilo que eles vão entregar. Hoje, quais seriam as profissões que são mais procuradas para quem quer fazer um ensino técnico, por exemplo? Ok. No ensino técnico, a gente vê uma variedade muito grande, como, por exemplo, técnico de enfermagem, técnico em segurança do trabalho, mas também existem outras profissões que não necessariamente precisa ser técnico. Pensando nessas pessoas que têm nessa faixa de acima de 40 anos, existe uma profissão que está crescendo muito, que é, por exemplo, cuidador de idosos. Porque nos últimos 30 anos, a expectativa do brasileiro aumentou de 57 para 77 anos. E com isso aumentou a necessidade pela busca por esse profissional, que é um curso simples, onde a pessoa se especializa e a partir dali ela consegue atuar nessa área. E que ganha bem, né? Com certeza. Não é um ganha. mau salário, não, para Não, quem existe tem os uma cuidados. oscilação de acordo com aquilo que o profissional vai oferecer, Sim. né? Mas em média acredito que na faixa de 3 mil reais, podendo passar de 7 mil reais. E quais são as pessoas que podem fazer um ensino técnico? Ensino técnico, as pessoas que têm o segundo grau completo. Entendi. Então, Isso. precisa ter, não tem jeito, né? Isso, E a tem partir que de ter. que idade? Porque, se eu não me engano, a partir dos 16 anos já dá para fazer ensino Isso. técnico, Hoje, né? a partir de 15 anos, você consegue 15. fazer o segundo grau já técnico também, né? Mas faz junto. Isso, dá para sim. fazer junto. Em administração existem algumas possibilidades. No entanto, quando a gente fala, por exemplo, o técnico em enfermagem, que também é uma profissão que está em alta, você tem que concluir para depois você fazer essa especialização. O que a gente percebe muito? Muitos profissionais fazem a faculdade ou fazem um curso técnico e depois eles não se identificam com a profissão. Então, o que a gente vê hoje no mercado? Por que você não começa fazendo um curso, por exemplo, como auxiliar? Ou, antes até mesmo de fazer esse curso, por que você não pesquisa sobre a área? E aí a gente vê uma grande crença no brasileiro. Por exemplo, a minha mãe foi enfermeira, ou ela foi auxiliar de enfermeira, eu não sei o que eu quero fazer, então eu vou fazer igual a minha mãe. E muitas vezes essa pessoa, ela não se identifica literalmente com aquilo que ela está fazendo. Então, algo que é muito importante o profissional hoje, ele identificar é o que ele gosta de fazer e se ele tem ali as competências mínimas necessárias. Por exemplo, quando a gente olha hoje, independente da idade, o mercado digital cresce muito. Então existe muita oportunidade para quem quer trabalhar na internet, prestando serviço na área de tráfego, na área de marketing em geral. E se essa pessoa não tem habilidade mínima com o celular, com o computador, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. A pergunta é, ela vai se preparar para trilhar essa jornada e atuar nessa área? Mas aí, por exemplo, como é que as pessoas elas conseguem identificar essas habilidades delas? Porque a gente, claro, percebe, eu gosto de tal coisa, eu não gosto de números, eu gosto de números, a gente consegue entender ali, mas às vezes ainda a gente fica um pouco receoso na hora de entender quais são as minhas habilidades. Então, quais seriam os pontos que eu devo observar para achar essas habilidades, encontrar essas habilidades em mim? Legal. Vamos imaginar o seguinte, existe o que a gente chama de soft skills, que são as competências comportamentais, e as hard skills, que são as competências técnicas. Quando você vai analisar a profissão que você quer trilhar, o ponto base número 1 é você entender o que esse profissional faz. O que efetivamente vai fazer? Por exemplo, pegando o caso da enfermagem. Como que eu me relaciono tocando outras pessoas? Como que eu me relaciono quando eu vejo, por exemplo, sangue?
Então, por mais que eu tenha interesse em atuar nessa área, eu já tenho uma crença limitante, eu já não me identifico já há muito tempo. Então, talvez o mercado fale assim, olha, preciso de auxiliar de enfermagem, está crescendo, está pagando bem, mas eu não me identifico com essa área, por exemplo, né? Então, são premissas básicas na pessoa que ela tem que observar antes de efetivamente estudar. O que a gente percebe muito também? As pessoas, elas buscam trilhar uma carreira, né, uma profissão, sendo que antes elas não cuidaram delas. E esse é um grande erro, porque o mercado ele contrata pela competência técnica e ele demite pela competência comportamental. Em outras palavras, para eu ser um profissional de sucesso, antes eu tenho que ser um ser humano de sucesso. Com certeza. E as pessoas acho que nunca pensaram em inverter a ordem. Eu acho que se pensassem, muitas profissões teriam sucesso, a pessoa com certeza já escolheu o que ela gostaria de fazer, porque, por exemplo, quando você sai da escola do ensino médio com 18 anos, normalmente, você já tem que sair decidido o que você vai fazer, a sua faculdade. E ali eu acho que a gente não tem uma idade ainda muito certeira do que você gosta de fazer. E aí você passa, sei lá, 4, 5, 7 anos estudando para depois perceber que não era aquilo que você queria. Então você acha que é uma boa dica até de iniciar talvez por um curso livre, curso técnico, enfim, e depois ir se especializando, porque as pessoas também têm medo do tempo passar, né? Isso é uma possibilidade, porque vai muito da crença e do meio que essa pessoa viveu a vida inteira. Por exemplo, o meu pai ele foi boia fria até os 19 anos, depois trabalhou a vida inteira na linha de produção até se aposentar. A minha mãe foi empregada doméstica até os 15, depois trabalhou com costura. O que particularmente o Rogério viu a vida inteira? Vê o que você vai gostar de fazer, faça, construa uma casa, tenha uma família e fica quietinho. Então, particularmente, se eu fosse fazer o que a minha família me orientou a fazer, hoje eu não seria um empresário, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ser na vida é muito curioso. Então, se eu tenho interesse, por exemplo, em trabalhar no marketing digital, eu tenho que fazer uma pesquisa. As pessoas bem-sucedidas na área do marketing digital, o que eles fizeram para chegar onde eles estão? Qual que é o mal da maioria das pessoas, em especial o brasileiro? Eu vou ouvir pessoas que não tiveram sucesso, né? É curioso como às vezes algumas pessoas vêm perguntar sobre relacionamento para mim. Eu tenho 40 anos e eu ainda não casei, então eu não tenho referência do que é o casamento, né? Eu falo, cara, olha, você tem aí na sua família o seu pai que está casado há 20 anos, há 30 anos, por que você não pergunta para ele? Ele tem muito mais competência e experiência do que eu. Então uma dica em qualquer coisa na vida, mas se tratando de carreira, observe e acompanhe pessoas que tiveram sucesso naquela jornada que você quer trilhar. Veja quais médicos, veja quais cuidadores de idosos, porque, por exemplo, você vê cuidadores de idosos que se deram muito bem e essa pessoa queria ganhar mais dinheiro e ela não queria trabalhar tanto. O que ela fez? Ela montou um curso, ela foi para a internet, ela começou a empreender. É uma forma dela escalar e conseguir uma remuneração melhor. Então a dica principal é seja criativo e aprenda com quem fez certo e deu certo. A gente sabe que hoje, né, essa troca de network, que a gente ouve muito essa palavra hoje, né? Muito. Ainda assim é muito importante. Eu acho que a sua rede de contatos, você estabelecer ali uma prioridade de quem que você quer estar perto, isso ainda é o melhor cartão de visita, né? É o olho no olho, é a conversa. Eu conheço você hoje, aí você me apresenta, né, o teu amigo apresenta outro e assim vai. Qual que é a importância para quem tem preguiça de fazer network? Porque dá uma preguiça, vamos confessar, né? Ainda mais a gente nós millennials, né? A gente tem uma preguiça de fazer novos amigos, mas a gente precisa quebrar isso, que eu acho que é uma coisa que a nossa geração precisa, né, mudar. Como é que a gente pode entrar, por exemplo, numa nova rede de pessoas, né, criar um novo network, se a gente quiser fazer, por exemplo, uma transição de carreira? Acho que a primeira dica é você ser interessante sem ser interesseiro. Ninguém é tão burro que não tem o que ensinar e ninguém é tão inteligente que não tem o que aprender, né? Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Por exemplo, eu sou de Jundiaí e hoje na cidade de Jundiaí está acontecendo a Feira Internacional. Então, as pessoas que têm interesse naquela área, ela pode visitar essa feira, tem vários expositores que estão lá para falar sobre o seu produto. Não é só vender uma feira, é sobre fazer networking. Só que o networking que a gente vê muitas vezes é um networking de trocar de cartão. Trocar de cartão não vai resolver nada. Então, o que a gente tem que fazer através do networking? Você tem que cativar esses relacionamentos, né? Então, quando a gente vê hoje profissionais de sucesso, o que eles têm? Tem eu, pessoa, e tem o meu avatar digital.
O que é o avatar digital? É o seu posicionamento nas redes sociais de uma forma que nem sempre você vai contatar talvez uma pessoa, mas ela vai acompanhar o que você está fazendo no seu dia a dia. Quer ter sucesso? Tem um bom posicionamento digital. O que a gente observa hoje? Muitas pessoas ficam postando um monte de porcaria na internet e num processo seletivo para uma empresa, no caso de um CLT. Ou se você vai trabalhar como profissional liberal, as pessoas vão querer saber quem você é. Então, se é um network muito próximo e tem uma indicação, legal, validou. Mas você não vai trabalhar só para as pessoas que você conhece. Você vai trabalhar para o mercado. E o mercado vai olhar o quê? Aquilo que você tem para oferecer, né? Então, fica mais essa dica. Tome cuidado com o que você posta na internet, qual que é a sua foto do WhatsApp, a sua foto das redes sociais, o que você está postando, porque as pessoas elas estão olhando, inclusive as empresas. Você tinha dito no começo, né, que antes de você ser um profissional excepcional, você tem que ser uma pessoa grandiosa, vamos dizer assim. Qual o caminho melhor para ser uma pessoa assim de sucesso? Eu acho a que princípio, né? O primeiro passo é você olhar para dentro, você honrar tudo que você fez até o momento presente. Porque as coisas não vão dar certo. Essa é uma certeza que nós temos na vida. Depois que a certeza que a gente um dia vai morrer é que as coisas não vão dar certo. Então, uma vez que você honra tudo que você fez até o momento presente, e quando você olha para o futuro e você consegue fazer uma visualização de quem você quer ser, você passa a viver uma jornada. Porque o que passou é história, o futuro é projeção e talvez o presente se chama presente porque é o hoje. E é aqui que você tem a oportunidade de fazer a diferença na sua vida. Então, a partir do momento que você honrou e que você sabe onde você quer chegar, você vai começar a trilhar uma jornada para você chegar até lá. Por exemplo, alguns profissionais da área de TI, eles têm dificuldade em se relacionar. É um pessoal que é um pouco mais íntimo, não é tanto de conversar, não gosta de falar no telefone nem pessoalmente, é mais no e-mail e mais no WhatsApp. Se esse cara querer realmente ser um profissional de sucesso, ele vai ter que aprender a relacionar com pessoas. Porque nós somos mamíferos, está no nosso instinto primitivo viver em sociedade. Então, é uma jornada. Se eu quero ser um empresário, por exemplo, como o Flávio Augusto, um bilionário, o que esse cara fez para ele chegar lá e hoje ser bilionário? Né? Com quem que ele se relacionou, o que ele abdicou, quantas vezes ele quebrou? Né? E se perguntar, eu estou disposto a viver essa jornada? Será que eu realmente estou disposto a sair desse cárcere mental que nós vivemos, nos libertar? Porque existe um ganho secundário em viver no cárcere mental. Porque você sabe que aquilo ali é a sua zona de conforto. Talvez você tenha depressão, talvez você tenha ansiedade, mas você conhece aquele espaçozinho. Mas quando você se desaprisiona dessas correntes, que muitas vezes a gente está preso, nossa, é novo. Agora eu sou o senhor da minha vida, eu sou o verdadeiro autor da minha história. O que eu vou fazer com a minha vida? Aí tem gente que fica perdido aí, né? Sim. Nesse momento. Quais seriam as vantagens, né, e as desvantagens de uma pessoa que, por exemplo, fala, não, eu não quero fazer curso superior, eu quero fazer curso técnico porque eu sou uma pessoa versátil e eu quero ter mais de uma profissão. Qual seria a vantagem e a desvantagem dessa escolha? Eu acredito que não existe nada na vida que tenha só o lado positivo. Então, escolhas vão refletir em consequências, ok? Se você pensa em construir uma carreira numa grande multinacional, com certeza você vai precisar de um curso superior. Né, muito provavelmente, Sim. Principalmente num cargo de liderança. Agora, se você pensa, por exemplo, na profissão que paga melhor no mundo, que é empreender, o desafio vai ser diferente. E não fazer o curso superior, para você ser um profissional bem-sucedido, não significa que você não vai estudar, muito pelo contrário. Você vai ter que estudar muito para você ser um profissional excelente, a não ser que você queira permanecer ou ser uma pessoa medíocre e ficar naquela média de sempre ser um assalariado, né? E fica aqui uma dica. Pessoal, olha o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo já caixa automático, posto de combustível. Esses trabalhos que ainda existem, no futuro muito próximo, talvez não vai existir. A gente está vendo algumas profissões na tela que não precisa, né, desse curso superior e que eu conheço muita gente bem-sucedida fazendo esse tipo de profissão. Então tem o mecânico, o cabeleireiro, o esteticista, a gente vê a manicure, a gente vê os técnicos de eletrônica, a gente tem muitas profissões que são essenciais, primeiro, né, para tudo da gente aqui, e que você vê que realmente, acho que se tivesse uma faculdade, não ia mudar, porque ali tem coisas que são o dom também da pessoa, né, Rogério? Acho que tem pessoas que você fala assim, o que você fez, né? Tem muita pessoa que canta e fala assim, que aula de canto que você fez? Eu falo, não, eu já nasci assim, é um dom. Cada um tem o seu, né, dom. Então, eu acho que você vai apenas desenvolver algo que você já tem uma qualidade tua.
né? Quando você faz algo com amor, você entrega muito. Porque talvez, se você trabalha com amor, você não está trabalhando, você pode estar no seu parque de diversões. E esse é o grande desafio, você trabalhar com algo que você não ama. E o que a gente percebe muito também hoje? As pessoas, ao longo da jornada, elas percebem que elas estão trabalhando com algo que elas não têm paixão. E aí elas não preparam uma transição de carreira, que é um outro ponto que é importante ter bastante clareza, né? Então, por exemplo, quando a gente falou ali o caso da mecânica, né? Hoje tem os carros elétricos. Gente, tem um mar de oportunidade para todo mundo nadar nessa área. Sim. Só que olha que coisa curiosa, você faz hoje um curso de manutenção de carro elétrico. Eu imagino que deva ser de 2 a 3 anos para fazer uma formação completa, que não é um curso superior. Quando você terminou os seus estudos, o que você começou aprendendo lá atrás ficou obsoleto. Eu tenho hoje professores que dão aula em cursos de engenharia na parte específica. Engenharia eu dou aula na parte não específica. E o que acontece? O que eles estão fazendo para gerar mais valor na vida dos alunos? Porque ele chega no final da faculdade e ficou obsoleto o que ele aprendeu. Ele está levando os alunos para startup. Então hoje, quem não fez o curso superior, ele não é que ele não fez o curso superior, ele vai ter que estudar para ter a profissão e ele vai ter que passar por um processo diário de aprendizagem. Por quê? Porque senão ele vai ficar para trás. Antigamente você fazia, por exemplo, uma formação de cabeleireiro, você montava um salão, você não tinha muita concorrência, né? Há 100 anos atrás, a população mundial era de 2 bilhões de habitantes, hoje é mais de 8 bilhões. Então, assim, nós crescemos muito, demais. né? E as pessoas querem o quê? Elas não querem cortar cabelo, elas querem ter uma experiência para cuidar delas. E as pessoas que conseguem entender a diferença entre cortar cabelo e ter a experiência para o cliente, essas pessoas são as pessoas que vão conseguir escalar o seu negócio, a sua profissão e ser muito bem sucedida. Qual é o tempo mínimo de um curso técnico? 6 meses? Um curso técnico, eu acredito que está na faixa de 1 a 2 anos, depende do curso, Depende o técnico. do curso. Mas existem cursos livres que em 10 dias a pessoa ela já consegue ter um certificado e conseguir ingressar no mercado de trabalho, né? Mas olha só que coisa curiosa, a pessoa que está pensando só em trabalhar, né? Ela faz um cursinho e vai trabalhar. Nesse mesmo período de 10 dias, se ela se dedicar 2 horas por dia adicionais para fazer a pesquisa que eu falei no início, ela vai estar muito mais bem preparada. Nós temos uma quantidade de informação gratuita disponível hoje nas plataformas, no YouTube, na internet, que muitas vezes é tão valiosa quanto o que você vai aprender fazendo uma faculdade. Só que as pessoas, elas passam 2, 3 horas muitas vezes na rede social, mas elas não conseguem olhar para um filme ou para um podcast e aprender algo que realmente vai ser valioso para a vida delas. Com os cursos livres, a pessoa ela consegue... Quais são as profissões, na verdade, que a pessoa já consegue ingressar no mercado de trabalho com o curso livre? Você tem, por exemplo, o cuidador de idosos, você vi tem também o de auxiliar cílios, né? de enfermagem, auxiliar de mecânica, é um mar de Unhas, oportunidades, né? Eu acho que hoje o em ponto-chave, dia, tem muita a coisa. mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas é: o que você ama fazer? O que você consegue olhar daqui 10 anos na sua vida, fazer uma ponte ao futuro e você olhar e falar assim, não, eu realmente quero estar fazendo isso daqui a 10 anos, Sim. né? Hoje, muitas vezes, a pessoa ela não lembra o que ela fez há uma semana atrás e ela não sabe o que ela vai fazer amanhã. As pessoas, elas acordam e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Automático. O automático. E o mercado de trabalho está ficando cada vez mais exigente, né? Com a chegada da automação industrial, a logística 4.0, a industrialização 4.0, para quem pensa seguir o caminho do CLT, fica cada vez mais difícil. Por quê? As pessoas antigamente elas procuravam emprego. E o emprego acabou, nós não estamos mais na era do emprego, nós estamos na era do trabalho. E o que as próprias organizações elas também estão identificando? O que diferente esse colaborador ele vai trazer e vai experienciar conosco. Foi muito comum, por exemplo, na época do meu pai, que era bonito você entrar na empresa e aposentar com 30, 40 anos. Hoje isso é um tiro no pé, por quê? Porque as empresas elas querem pessoas que tenham experiências diferentes, inclusive em segmentos diferentes, né? Então é esse valor que é importante as pessoas entenderem, que é o que o mercado está buscando, seja como um prestador de serviço, seja como CLT ou seja até mesmo como um microempreendedor. É aquela coisa, né? A empresa também quer oxigenar os funcionários, né? Antigamente era isso mesmo, né? Eu lembro que minha avó trabalhou numa empresa, aposentou 30 anos, acho que ela trabalhou 30 e poucos anos, aposentou nessa empresa e foi o único trabalho que ela teve na vida. A vida inteira. Você pensa, trabalhar 30 anos no mesmo lugar, com Não ia aguentar, as não. mesmas pessoas, né?
batendo ponto. Mas era uma época, era uma Outra geração. diferente. Hoje a gente vê o que você falou, a gente não consegue pôr um adolescente, dar um livro na mão dele e deixar ele 1 hora. Ele não consegue. Né? Isso vai ser um problema para as profissões futuras, você acha, Rogério? Isso já é um problema. Já é. O que acontece hoje? Tem muitos profissionais que são formados em curso superior. Eu já trabalhei com dezenas de pessoas assim, né? Eu já supervisionei como líder mais de 2.000 pessoas na minha carreira, né? Eu já dei aula em pós-graduação para mais de 500 pessoas e tenho mais de 1.000 alunos hoje no meu instituto. E o que a gente percebe? O profissional, muitas vezes, ele é formado no curso superior, ele não consegue redigir um e-mail. Ele é um analfabeto. Então, na verdade, tem muita coisa que não está relacionada com o seu certificado. O que o mercado, o que a empresa vai identificar é o que você vai entregar para mim. De profissões que exigem curso superior, está muito relacionado a algo que tem que ter o reconhecimento técnico do conselho. Profissões que não exigem, várias empresas estão contratando. E contratam, por quê? Porque as dificuldades que hoje o mercado de trabalho, os gestores também estão enfrentando é muito grande. De ter pessoas que estejam realmente interessadas em trabalhar, em resolver o problema e criar problemas para serem resolvidos também. Porque o tempo as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida. Sim. Então, quando você inova, quando você erra criando um problema, você vai estar na frente do seu concorrente, inclusive. Verdade. A gente até ontem recebeu aqui uma pauta que o pessoal falou que tem algumas empresas nos Estados Unidos que eles premiam pessoas que erram, para poder estimular a pessoa a entender que tudo bem ela errar, mas que ela precisa, né? Então tem uma pequena premiação para que a pessoa não se sinta, sabe, excluída ou triste ou desmotivada no seu trabalho. A gente sabe que hoje também esse negócio de chefe mudou bastante. Hoje a gente vê muito mais líderes do que chefes. As pessoas também estão mais exigentes no sentido de que elas têm muita informação, né, na palma da mão. Então elas sabem muito mais os direitos delas e os deveres. Mas eu acho que a gente tem aí um déficit um pouquinho maior desses profissionais. E hoje é muito difícil um profissional, ele só quer fazer o que ele foi contratado para fazer. Isso, muitas vezes, é um pouco complicado, né? Porque o líder, né, a pessoa que te contrata, ela espera de você, pelo menos, algo que você possa mostrar um pouco a mais. E eu vejo muito isso nas pessoas que a gente conversa, os amigos, falam, olha, eu tenho uma dificuldade imensa de ter um funcionário hoje. Mão de obra, né? A Dizem mão que tá de em obra falta. dificílima. Né? A mão de obra, por exemplo, para um restaurante, a mão de obra para uma obra mesmo. É dificílimo. E até a gente tem encontrado dificuldades para ter esse tipo de profissional. Você acha que algumas profissões elas vão acabar? Com certeza. Eu acho que já está acabando. Por conta disso. Já estão acabando, né? Mas eu acho que o ponto principal é justamente estar na pessoa, né? O que é o líder? O líder, ele é um profissional que ele existe para servir. Ele é um facilitador. Então, aquele papel do chefe quase já não existe mais. E as empresas que ainda possuem esse tipo de profissional está fadado ao fracasso. Está mudando. O papel do líder é justamente de auxiliar essas pessoas terem um nível de consciência melhor da própria vida delas, né? Porque é uma dificuldade. Muitas vezes a pessoa, ela chega no ambiente de trabalho, ela não tem inteligência emocional. E o que é inteligência emocional, Rogério? É muito simples de entender. É saber lidar com as frustrações. Se você sabe lidar com as frustrações, você tem inteligência emocional. Eu tive um problema na minha casa com meu pai, com a minha esposa, com a minha namorada, o meu time não ganhou, bacana, isso é minha vida. A minha responsabilidade aqui no meu trabalho é entregar. Se eu não entregar, muito provavelmente eu não vou ter mais um trabalho. Quais são as consequências disso? Né? E aí o que a gente percebe? Como existe um mar de oportunidade, a pessoa ela chuta o balde aqui e ela vai tentar ali na frente de novo. Né? É o que acaba acontecendo muitas vezes. É por isso que o RH hoje ele vem fazendo um trabalho cada vez mais profundo para justamente terapeuta, né? isso, para justamente amenizar a possibilidade de erro na contratação, porque o turnover nas empresas gera um custo altíssimo, né? Entendido. Mandar um funcionário embora é caro, né? Isso, muito não caro. é barato, né? Porque não é só a questão financeira que está envolvida. O treinamento, a experiência com a máquina, talvez com o cliente, os processos, todos os stakeholders, na verdade, né? É bem frustrante, com certeza. Eu acho que essa questão também das profissões acabarem um dia é muito de perfil, né?
A gente pensa que, assim, hoje, depois da pandemia, principalmente, muitas pessoas viraram empresárias, né? Com os cursos livres, cursos técnicos, elas mesmas ali montaram o negócio delas, que seja em casa, né? Que seja a domicílio. Mas é muito de perfil. Acho que nem todo mundo tem esse perfil de empresário, né? Acontece isso também, né? Acontece, eu acho que o empreender é para realmente quem é muito corajoso, porque empreender não é fácil em nenhum lugar do mundo, mas aqui no Brasil é muito mais desafiador. E as pessoas, elas têm a falsa impressão de que ela conhece alguém que teve sucesso, que ela vai fazer vai ser muito simples. Mas, na verdade, é uma jornada muito desafiadora, que exige muito preparo, não só técnico, de entender daquilo que você vai empreender, mas também de emocional para lidar com todo esse novo ambiente de clientes, fornecedores, todas as pessoas que estão envolvidas no negócio. Eu queria que você deixasse uma dica aqui para quem está nos assistindo, que tem vontade de fazer um curso e que hoje fala, mas eu não sei o que eu faço. Quais seriam aí algumas dicas para que ela possa reconhecer aí quais são os pontos que vai ser legal para ela, fazer um curso técnico, ir para cima, se motivar novamente, alguém que já passou dos 50 anos, por exemplo, que está, vou me aposentar, mas eu não quero parar. Queria que você desse uma dica para essas pessoas que estão nos assistindo agora. Legal, acho que a primeira coisa é ela entender se ela quer trabalhar com algo em uma empresa ou se ela quer ser uma profissional liberal, uma empreendedora. Então ela tem que fazer essa primeira escolha. Depois que ela fez essa escolha, ela vai olhar para dentro. O que eu faço e eu faço bem feito? Por exemplo, aquela mulher de 50 anos que faz aquela feijoada, ou então que ela faz aquele bolo que todo mundo adora. Muito provavelmente ela vai dar muito bem numa confeitaria, numa padaria, que ainda tem mercado para atuar. Não só como profissional liberal, mas também como colaborador, ok? Se ela se identifica muito com a alimentação e se ela gosta de ter um pouquinho mais de liberdade de tempo, será que vai dar certo ela trabalhar dentro de uma empresa das 7 às 5, aquela coisa ali, férias uma vez por ano, se pegar, porque às vezes acumula 2 anos. Então a pessoa, a primeira coisa é ela olhar o que ela gosta de fazer. Depois que ela entendeu o que ela gosta de fazer, ela olha para o mercado, tá, eu gosto disso, vai ter campo para eu trabalhar? Vai. O que vai ser necessário eu me preparar, eu estou disposto? Sim ou não? E o que essa profissão teoricamente paga, atende a minha expectativa? Porque aí também é algo muito curioso, né? A gente vê hoje, por exemplo, a classe dos professores que reclamam muito, porque que recebem pouco. Mas tá, mas quando você fez a faculdade, você já não sabia que ia ser isso? A gente pega hoje, por exemplo, a 10ª profissão mais procurada do mundo, não precisa de curso superior, é motorista. É motorista. Sério? Sim, a 10ª profissão mais procurada no mundo é motorista de veículo automotor, de caminhão. Agora a pergunta é, será que quem que está disposto a ficar uma semana na estrada? 10 dias, né? Nós temos um país intercontinental. Para você sair daqui, por exemplo, de São Paulo e chegar até o Ceará, são 6, 7 dias de viagem. Aí até essa carga ser descarregada, carregar de novo e esse veículo voltar. A prova para passar também não é fácil, né? Para você ser motorista, a prova do Detran para ser motorista de caminhão é uma prova mais difícil também, Na né? verdade é uma jornada, né? Porque você tem a carta, por exemplo, de carro, que é a B, e aí se você quer se profissionalizar, você tira a D. E com a carta D, você vai utilizar veículos menores. Então depois que você trabalha ali, talvez um ano, um pouquinho mais, você tem a opção de ir para um veículo maior. Então também existe uma jornada a ser trilhada. E é uma profissão que não tem idade e hoje também não tem mais gênero. Nós vemos um movimento muito grande por parte das empresas de transporte e da indústria frotista também em contratar as mulheres. E isso é muito legal, por quê? Porque existe oportunidade. Mas fica aqui uma reflexão também sobre essa profissão. Se é difícil para o homem as condições de saneamento básico nas rodovias, imagina para uma mulher. Exatamente. Né? E segurança. Então tem que pesquisar. Então, por exemplo, existem algumas profissões que tem que ser assim, a pessoa tem que realmente gostar muito. Se você vê uma motorista de caminhão mulher, cara, bate palma para ela, porque ela é uma pessoa diferenciada. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, né? Nos ensinou bastante hoje. Deixe seus contatos para quem quiser também conhecer o seu trabalho. Bacana, o meu Instagram é @bertucci_rogério. Meu telefone é 11 96380 7679.